Olá pessoal, hoje nós vamos falar dos 3 principais ajustes que você tem que fazer na sua impressora antes de qualquer impressão. 1. Nivelamento da mesa. 2. Ajuste da temperatura do seu hot end. E 3. Velocidade de extrusão. Então, o ajuste da mesa ele é importante para você ter as camadas todas alinhadinhas, ou seja, se você tiver com a mesa desnivelada, corre o risco do bico estar encostando muito de um lado e do outro lado ele não chega nem a estar encostando. Então você pode, logo na primeira camada, ter um problema de descolamento da sua mesa. Se essa desregulagem, se esse desalinhamento da mesa de impressora em relação ao seu bico for pouco, talvez você não perceba isso. Agora, se você está imprimindo uma peça com uma área grande na sua mesa de impressora e uma parte da mesa está mais próxima do bico e outra parte da mesa está mais afastada do bico, você vai ter problema do bico nem conseguir colar aquela parte da mesa nas primeiras camadas. Então, o nivelamento da mesa ele é muito importante, é algo bem simples de fazer. Eu vou mostrar detalhadamente no outro vídeo um pouco mais para frente como que você faz o nivelamento da mesa da impressora de forma rápida e simples, que vai ter um ótimo resultado. Esse vídeo aqui é só para tratar dos 3 pontos principais, que depois eu vou tratar detalhadamente. Nivelamento da mesa impressora, que eu acabei de falar. A temperatura do seu hot end. A temperatura do hot end você pode imprimir uma torre de temperatura. Aqui com a torre de temperatura você vai variando a cada 5 milímetros, cada altura, cada detalhezinho dessa torre. Tem vários tipos de torre de nivelamento de temperatura no Thingiverse. Então, nós temos aqui a cada 5 milímetros, nós temos a variação de 5 graus na temperatura. Esse aqui começa em 240 graus e vai até 190. Isso aqui é uma torre de temperatura para quem vai imprimir em PLA. Eu vou fazer agora para ABS e depois eu vou trazer o resultado para os senhores. Qual a importância de você saber definir exatamente a temperatura do seu hot end? Cada fornecedor de filamento trabalha com uma certa matéria-prima um pouco diferente. Mesmo que seja uma matéria-prima de primeira qualidade, dependendo da origem do seu fornecedor primário, da matéria-prima primária, ela pode ter algumas diferenças físico-químicas na matéria-prima propriamente dito, que ela vem em forma de granulado e é extrudada para formar o filamento. O processo é muito parecido com o próprio processo de impressão, só que ele é um pouco diferente, mas é parecido. No final das contas, você vai ter a extrusão, que é um grande macarrão, né? O filamentozinho que você vai usar. Então, com a variação dos fornecedores, você precisa, e até mesmo do local que você está trabalhando, você precisa da torre de temperatura para saber exatamente qual a temperatura, para você conseguir identificar exatamente qual a temperatura ideal para o seu hot end trabalhar. Então você vai variando ao longo aqui da altura, ao longo de 5 milímetros, você vai variando a cada 5 milímetros, você diminui 5 graus na temperatura. E depois você tira essa tua torre de temperatura da mesa e avalia olhando mesmo, fazendo uma análise crítica, cada característica. Essas torres de temperatura ela tem uma geometria específica para que você possa avaliar vários parâmetros da sua impressão. Então vou tratar também detalhadamente no próximo vídeo a forma correta de você fazer a sua torre de temperatura. E o terceiro, não menos importante, mas um pouco mais complicado, é você ajustar corretamente os passos por milímetro, os pulsos por milímetro do seu motor da extrusora. O filamento ele passa pela extrusora, é um motorzinho que vai fazer a extrusora, ou seja, que vai empurrar o filamento até o hot end, onde o filamento será derretido. Tá? Então você ali tem um motor de passo. O motor de passo ele diferencia de um motor elétrico normal, porque você consegue controlar o número de passos que esse motor vai dar. Tá? Então você tem que configurar, ajustar o número de passos em função do deslocamento. Então, se você, por exemplo, fez um upgrade na sua impressora, mudou sua extrusora daquela extrusora original que vem de plástico, passou por uma extrusora dual gear, que são 2 engrenagens que empurram o seu filamento, e com um corpo de alumínio, você vai ter que mudar o ratio, ou seja, a relação de transmissão do seu filamento que passa ao longo ali da sua extrusora. A Ender 3V2, quando eu mudei agora a minha extrusora, passei para essa dual gear em alumínio, ela estava setada em 93 pulsos por milímetro, ou seja, 93 pulsos que ela dava, o filamento andava 1 milímetro. Tá? Isso daí, quando eu mudei as engrenagens da minha extrusora, ele passou para 141 pulsos por milímetro. Ou seja, se eu tivesse mudado a minha extrusora
da original da Ender, que é um guia só, uma engrenagem só, para essa nova extrusora Dual Gear de corpo de alumínio, sem mudar os pulsos por milímetro, a minha extrusão estaria errada. Ou seja, o cura, o fatiador, estaria mandando, por exemplo, eu tenho que avançar 100 milímetros, ou seja, tem que avançar 93 pulsos. Ela ia entender que ela avançaria 100 milímetros, só que não. Ela precisaria de 141 pulsos para avançar esses 100 milímetros. Então, esse parâmetro também é muito importante. Não sei se os senhores já escutaram falar nesse último parâmetro, que é o ajuste dos pulsos por milímetro, mas é muito importante. Então, esse vídeo foi um overview, ou seja, uma visão geral dos 3 principais ajustes que você deve fazer na sua impressora para depois você continuar com outros ajustes finos também. Tem uma gama de ajustes que quanto mais você vai sofisticando os ajustes na sua impressora, melhor vai ser o resultado da sua impressão, menos filamento você vai gastar, maiores são as chances da sua impressão final ficar correta, sem under extrusion, ou seja, extrusão menor do que deveria, sem deformações, vai conseguir imprimir com maior velocidade, mesmo tendo pequenos detalhes na sua impressão. Então esses são os 3 parâmetros principais. Recapitulando: ajuste do nivelamento da mesa da impressora, ajuste do hot end da sua impressora através de uma temperatura tower e através do ajuste do set de pulsos por milímetro, passos por milímetro na sua extrusora. Então esse aqui é um vídeo de overview, eu vou fazer esses 3 vídeos detalhadamente e obviamente vão ter outros vídeos mais para frente também que nós vamos falar. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos, tá? Então esse primeiro vídeo eu dei um overview, os outros vídeos eu vou falar primeiro do ajuste da mesa, depois da torre de temperatura e depois do ajuste do set do passo por milímetro do avanço da sua extrusora. Se você gostou, deixa um like, inscreva-se no nosso canal, que ajuda, obviamente, a divulgar o nosso trabalho. Dúvidas logo abaixo na seção de comentários. Visite o nosso site também, 3D Proto Academy. Muito obrigado e até o próximo vídeo.